Graça e paz, irmãos. Hoje a nossa meditação é no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 5, começando no primeiro versículo. Está escrito assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Vamos ver aqui o que nós podemos meditar agora de manhã. Jesus faz uma pergunta. A Bíblia diz que ali naquele tanque existia uma multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos, aleijados. Era um dia de sábado. Era a festa dos judeus e as pessoas subiam para Jerusalém. Eu quero lembrar que Deus estabeleceu 7 festas fixas. Ele diz lá em Levítico 23, as festas fixas que celebrareis serão convocações solenes. São estas as minhas festas: pães asmos, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculo. Para essas festas, os judeus se moviam para Jerusalém, onde estava o templo. Então era um dia de festa. Está dizendo aqui, a cidade de Jerusalém devia estar cheia de judeus piedosos e Jesus Cristo, em vez de ir para o templo, ele vai para Betesda, que se chama o tanque do ungido. Foi para lá. Aquela multidão de gente doente, Jesus olhou para um que estava lá, paralítico há 38 anos. Perguntou, no versículo 6. Nós vemos aqui, João 5, versículo 6. Queres ser curado? Queres ser curado? Olha, Jesus perguntou, porque nem todo mundo quer ser curado. Muitas pessoas preferem acariciar o problema em vez de buscar solução. Porque soluções envolvem tomada de decisão e busca por mudança de vida, sair da zona de conforto. Então, muitas pessoas preferem ficar com o mínimo, porque no mínimo elas acostumaram, do que deixar a zona de conforto e lutar por coisas novas. Olhe para nós, olha para as pessoas em sua volta hoje, e você vai ver que algumas são realmente vítimas, são perdedoras. Por exemplo, este homem no tanque, 38 anos, era uma vida, não é?
38 anos é a vida. Nesse tempo, nesses 38 anos, este homem comeu, este homem bebeu, este homem vestiu, morou, e pela resposta dele, a culpa era das pessoas que pulavam para dentro do poço antes dele. Será? O que você acha? Ele estava lá. Todos os que estavam ali queriam ser curados. Só era curado quem pulasse primeiro. Mas será que ele estava esperando que todo mundo dissesse: ei, o anjo moveu a água, vem tu e cai lá dentro? Não, era a lei do mais esperto. Quando Jesus falou com ele, ele dá uma resposta para Jesus, como quem está dizendo: eu preciso ser olhado com prioridade. Eu preciso ser olhado de forma diferente, porque, afinal de contas, eu não posso chegar lá com tanta pressa. Jesus não ficou ali ouvindo a charopada daquele homem. Jesus não ficou ali ouvindo a amargura dele. Pelo contrário, ordenou-lhe que começasse a não depender do leito que o suportava. Ele disse: levanta, toma o teu leito, anda. Porque aquele homem estava botando a culpa até nas pessoas que pulavam antes dele. Nós vamos ver que ele se levantou, ele tomou um susto. Ele ficou curado na hora, tomou o leito, mas não parece que ele ficou muito feliz. Porque quando nós lemos o versículo 14 e 15, quando ele estava carregando o leito, vieram os fariseus: é dia de sábado, não pode carregar o leito. Ele diz: quem foi? O homem que me curou me mandou carregar o leito. Quem foi? Ele nem sabia. Mas nós vamos ver que Jesus Cristo foi para a festa, lá para o templo. O homem estava lá. Jesus Cristo, eu não sei porquê, mas Jesus sabe. E encontrou o homem e disse para ele: ei, olha que já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Quer dizer que a doença dele era resultado de pecado. Né? Quando ele viu que era Jesus, imediatamente, sem nenhum sinal de gratidão, ele foi avisar para os inimigos de Jesus: olha, foi ele. Eu estava carregando o leito porque foi ele que mandou. Está vendo? Qual foi a forma dele dizer muito obrigado a Jesus? Você viu que esse homem era ingrato. Portanto, nós lemos, meus irmãos, em Efésios 5, de 15 a 16, que nós não devemos ser negligentes com o nosso tempo, que nós não devemos continuar sendo sugados por pessoas que não visam crescimento. Quantas pessoas estão na sua vida usando você como muleta e eles não crescem, eles não vão para frente porque você está segurando, porque você está ajudando que eles permaneçam naquele leito, porque para eles está tudo bem. Tem alguém para fazer tudo para eles. Quantas pessoas eram envolvidas em manter esse homem de 38 anos, carregando ele para o tanque todos os dias? Carregava, chegava no final para casa e ele comia, bebia, vestia e tudo. Jesus Cristo cortou o barato dele, agora vai trabalhar. Está curado, não é? Tem pessoas na sua vida que estão sugando você. Eles não querem crescimento. E eles se queixam. Vou lhe dizer, se uma pessoa passar na sua rua pedindo um prato de comida em todas as portas, ninguém dá, você dá. No segundo dia você dá. No 10º dia você dá. O dia que você não tem para dar, ele fica seu inimigo. Porque você sempre deu. No dia que você não tem para dar,
é você a única pessoa ruim, porque você sempre deu. Então você tem que abrir os olhos e pedir de Deus até que ponto você está prejudicando pessoas que sofrem desse mecanismo de coitadinho de mim. Eu sou a vítima. Isso se chama autopiedade. Comece a olhar melhor as pessoas que devem permanecer na sua vida, pessoas que crescem, que você pode impulsioná-las para frente, que elas podem produzir para ajudar outras pessoas. Mas não fique preso nesse tipo de gente que está sempre se queixando. Você viu? Quando Jesus perguntou, ele botou a culpa em todo mundo que ia na frente dele, porque ele não corria mais. A situação estava boa para ele. Preste atenção. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque somos teus filhos, porque tu tomaste a providência. Neste momento, nós queremos te pedir sabedoria. Dá-nos olhos que possamos enxergar o que é que está sugando a nossa energia, nos impedindo de estender a mão para pessoas que realmente vão produzir na frente. Não permite que nós venhamos a ficar segurando pessoas que nos puxam para trás, que querem sugar a nossa energia sem produzir nada. Livra-nos dos preguiçosos. Ajuda-nos, fortalece-nos para que nós possamos investir no teu reino em pessoas que vão crescer para a tua glória. Isto nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.